irmãos e irmãs, caro Padre André, no Evangelho de hoje, nós podemos utilizar uma palavra chamada discernimento. Uma palavra muitas vezes usada muito fora do sentido. Às vezes as pessoas dizem assim: preciso fazer um discernimento para saber qual vai ser a minha profissão, qual vai ser o discernimento para saber aquilo que eu devo fazer no meu cotidiano. Muitas vezes as pessoas usam essa palavra discernimento e infelizmente não têm a compreensão profunda e tão bela que esse termo tem. Discernimento vem da palavra latina discernire, que significa separar, ver as partes e escolher aquilo que é melhor. Por que o texto de hoje nos fala sobre discernimento? João Batista, ele também tinha apóstolos, talvez o termo melhor seja discípulos. João Batista, ele também tinha discípulos, também tinha pessoas que o seguiam. Porém, aos poucos, Jesus, se manifestando como Messias, como Salvador, ele começou a agrupar, começou a reunir também os discípulos de João Batista. Porém, alguns discípulos não queriam deixar João Batista. Alguns entre eles queriam continuar seguindo São João Batista. E aí João Batista, seguramente ele tinha consciência, desde o momento que ele batizou Jesus, ele tinha consciência que Jesus era o Messias. Ele tinha consciência que os discípulos não deviam segui-lo, mas que deviam seguir Jesus. Como aqueles discípulos não se convertiam, não encontravam, não conseguiam fazer o discernimento profundo entre João Batista e Jesus. Ver em João Batista um grande profeta, o precursor, mas ver em Jesus o Salvador. João Batista enviou 2 dos discípulos que estavam seguindo, pedindo para conversarem com Jesus. Não para ouvirem Jesus, mas para verem o que Jesus estava realizando. E veja, no Evangelho, eles fazem a seguinte pergunta: você é o Salvador? Você é o Messias? Jesus, ele não responde que sim, nem que não. Normalmente, quando alguma pergunta para Jesus é feita sobre a vida pessoal dele, ele não responde nem que sim, nem que não. Ele mostra as obras, ele mostra aquilo que ele faz. Ele deixa as pessoas tirarem conclusão por aquilo que ele estava realizando. Para os judeus, havia uma dificuldade muito grande de aceitar Jesus como Salvador, como existe até hoje. Existe essa dificuldade porque os judeus, e aqui no Novo Testamento é algo como se passasse de uma forma misteriosa. No Antigo Testamento as pessoas esperavam uma vinda do Messias. O Messias que viria, o Salvador que viria para colocar todas as coisas em ordem, que viria para fazer justiça, que viria para implementar o reino de Deus na terra. Mas nós sabemos que o Salvador, o próprio Deus, ele não virá apenas uma vez. Nós que somos católicos, nós acreditamos em 2 vindas do Salvador. O Salvador virá, como os judeus estão acreditando, no último dia, no fim dos tempos. Será o momento que haverá justiça. Mas houve uma primeira vinda de Jesus. Houve uma primeira vinda do Salvador. Uma vinda humilde, uma vinda simples. E por que as pessoas não aceitaram, não compreenderam Jesus na sua primeira vinda? Porque as pessoas tinham uma visão equivocada de Deus. E quando nós falamos em visão equivocada de Deus, isso acontece também nos tempos atuais. Muitas pessoas acham que Deus deve ser como se fosse um mágico. A pessoa reza, tem as fórmulas, reza a fórmula, Deus vai e faz o que a pessoa quer. E se a pessoa não recebeu a graça, ela abandona a religião, fala que Deus não existe, diz que ela não é amada por Deus. Deus não é um mágico. Algumas pessoas não acreditam em Deus porque, e aqui na época de Jesus isso era mais forte,
porque acreditavam que Jesus resolveria todos os problemas da terra. Resolveria o problema das guerras, resolveria o problema da injustiça, resolveria o problema da desigualdade. Seguramente Jesus, ele vai resolver esses problemas, mas esses problemas serão resolvidos na segunda vinda de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, um grande desafio para nós que somos católicos é não queremos fazer um Deus à nossa imagem e semelhança. Um grande desafio para nós que somos católicos é amarmos Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que nós esperamos dele. Um grande voto de amor e de confiança é quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Quando Deus, Ele não realiza no tempo que nós pedimos. Aí é um grande gesto de confiança, é um grande gesto de amor. Quando as coisas estão bem, quando Deus age no tempo que nós queremos, aí é muito fácil ter fé. Padre, por que às vezes Deus demora? Padre, por que às vezes Deus não faz como nós queremos? Porque muito mais do que dar uma graça a cada um de nós, Ele quer nos dar a salvação. Da mesma forma que vocês pais, aqueles que são pais, precisaram formar o filho e a filha de vocês. Muitas vezes dizendo não, não é hora de comer, não é hora de brincar, é hora de fazer a tarefa do colégio, é hora de obedecer, é hora de fazer desse jeito. E hoje, se eles já são adultos, se já são maiores, olham para vocês e agradecem. Deus, da mesma forma, Ele está nos formando. Deus, Ele está nos formando. As dificuldades da vida, as contrariedades, os problemas, não é para fazer cada um de nós duvidar de Deus. As dificuldades é para nós nos lançarmos em Deus com uma confiança ainda maior e para nós sermos mais humildes. Existem alguns momentos da nossa vida que parece que as nossas forças não vão conseguir resolver mais as coisas. Parece que nós estamos como se fosse um barco à deriva no meio do oceano. É nesses momentos que a nossa fé, ela está se tornando madura. É nesses momentos que nós estamos crescendo de fato. A cada dia diga assim a Jesus: quando você acordar e antes de dormir, obrigado, Jesus, porque eu sei que tu escolhestes o melhor para mim. Obrigado, Jesus, porque tu sabes o que eu preciso. O Padre encerra dizendo assim: nós não podemos nos comportar diante de Deus como uma criança mimada se comporta diante de um pai e de uma mãe que muitas vezes faz aquilo que eles querem. Não. Na presença de Deus nós devemos nos comportar como um filho dócil. Isso será impossível sem a oração. Impossível sem a oração. É a oração que vai nos moldando. É a oração que vai nos unindo a Deus de tal forma que em alguns momentos da nossa vida, nós vamos poder dizer como São Paulo: Senhor, não sou mais eu que vivo, é o Senhor que vive em mim. Peçamos agora essa graça a Deus, peçamos que Deus nos ajude, a exemplo do discernimento que os discípulos de João Batista precisaram fazer. Como que eles chegaram à conclusão que Jesus era o Messias? Pelas obras de Jesus. Jesus tem feito muito na nossa vida. Se você tem alguma dúvida da presença, da ação de Deus, e se você pode ou não confiar nele, olhe para a sua história, olhe para tudo aquilo que Deus já fez, e diga assim: Senhor, eu confio, tu és o Messias, tu és
meu Salvador. Nos momentos de maior dificuldade, quando nós temos esse ato de fé, a nossa fé se torna madura e verdadeira.